Oi, hoje eu e meu grupo vamos falar sobre a narrativa histórica. Primeiro eu vou começar dando uma definição do que é esse gênero narrativo. A narrativa histórica é um gênero que mistura acontecimentos reais da história com elementos de ficção. Ela busca recriar períodos do passado, com personagens, cenários e conflitos inspirados em fatos ou contextos que foram reais. O objetivo é contar uma história e, ao mesmo tempo, fazer o leitor compreender melhor uma época ou evento histórico que já foi. Bom, agora trazendo tópicos sobre a origem e a evolução histórica do tema. A narrativa histórica ela tem origem lá na antiguidade, quando os primeiros contadores de histórias, eles relatavam feitos de heróis e reis. Como um exemplo é a Ilíada e a Odisseia, de Homero, que conta a história dos heróis. Já no século XIX, o gênero ele ganhou força com autores como Walter Scott, que é considerado o pai do romance histórico, que é autor da obra Ivanhoé. No Brasil, José de Alencar ele foi um dos pioneiros com as obras como O Guarani e o Iracema, que unem ficção e história nacional. Atualmente, o gênero continua vivo em livros, séries, filmes e jogos, que resgatam fatos históricos e trazem eles de forma criativa e acessível para quem os consome. Mantendo o viés, agora trazendo alguns exemplos famosos do gênero. Exemplos de livros podem ser o livro Guerra e Paz, de Tolstói, O Nome da Rosa, de Humberto Eco e A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Já no ramo dos filmes, podemos trazer o filme Gladiador, 12 anos de escravidão e O Discurso do Rei. No tema das séries, nós podemos trazer The Crown, Vikings e Narcos. E dentro do viés dos jogos, podemos trazer Assassin's Creed, que recria períodos históricos com fidelidade visual e narrativa. Ele acompanha a trajetória do seu herói, no caso é a sua narrativa, porém dentro de um contexto histórico, como as mitologias. Ele acompanha a mitologia nórdica, ele acompanha a Roma antiga também, então ele acompanha períodos históricos. E todos esses exemplos mostram como o gênero permite revisitarmos o passado com emoção e reflexão, além de não desistirmos e abrirmos mão da criatividade quando deixamos mais acessível essas memórias antigas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da estrutura. Como toda narrativa, a narrativa histórica, ela segue uma estrutura bem clássica. Primeiro, nós temos o início, que apresenta o tempo histórico, o cenário e os personagens. Em segundo, o desenvolvimento. Os conflitos se desenrolam em meio de fatos reais ou inspirados em eventos históricos. Em terceiro, o clímax, momento de maior tensão, geralmente ligado a um evento marcante da época. E por último, o desfecho, encerra a história, muitas vezes refletindo as consequências históricas e humanas desses acontecimentos. Agora falando sobre os personagens recorrentes. Os personagens de uma narrativa histórica, eles podem ser tanto reais como os reis, líderes, guerreiros ou outras figuras importantes. E também podem ser fictícios, criados pelo autor para representar o cotidiano e também as experiências do povo que era comum daquela época. Esses personagens eles têm um papel fundamental na construção do enredo, porque eles ajudam a transmitir os valores, os ideais e os conflitos característicos que era daquele período histórico, e também por meio deles o leitor consegue compreender melhor as transformações sociais, políticas e culturais que foi marcado naquele momento da história. Sobre o ambiente e o tempo narrativo, o ambiente em uma narrativa histórica ele costuma ser um lugar real e do passado, como por exemplo uma cidade antiga, um palácio, um campo de batalha ou uma vila. Esses espaços eles são importantes porque eles ajudam o leitor a se situar na época retratada e imaginar como era o modo de vida das pessoas daquele tempo, como por exemplo suas casas, seus costumes e suas rotinas. O tempo narrativo é histórico, ou seja, a história acontece em um período verdadeiro da história humana. Porém, o autor ele pode usar recursos como flashbacks ou saltos no tempo.
para voltar aos acontecimentos anteriores ou mostrar o que aconteceu depois. E dessa forma, ele consegue conectar o passado ao presente e destacar como as ações e as escolhas das pessoas deixam marcas que influenciam no futuro. Sobre a linguagem e o estilo, a linguagem pode variar conforme a época retratada. Em textos ambientados em séculos anteriores, o autor pode usar um vocabulário mais formal ou mais antigo. No entanto, a escrita deve ser acessível e envolvente, para que o leitor se sinta dentro daquele tempo histórico. Então vamos lá, depois de falar um pouquinho sobre a linguagem e o estilo, a gente vai para a nossa obra escolhida. E a obra que a gente escolheu para representar o gênero foi O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne. Então vamos lá, o livro ele se passa durante a Segunda Guerra Mundial e conta a história de amizade entre Bruno, que era filho de um comandante nazista, e Shemuel, não sei como fala porque é um nome alemão aí, mas acredito que seja assim, o Shemuel, não sei, mas enfim, que era um menino judeu preso em um campo de concentração. Neles estão presentes todos os elementos da narrativa histórica que a gente precisa. Primeiro a gente começa pelo contexto real, que o filme se retrata em algo que realmente aconteceu e impactou completamente a nossa sociedade, que foi o Holocausto e o regime nazista. Adjunto a isso também temos personagens humanos e simbólicos, ou seja, que mostram diferentes visões da época onde o filme se passa, mostrando diferentes lados da moeda. Com isso a gente também tem conflito moral e social que mostra a diferença entre a inocência e a crueldade, a inocência que uma criança carrega e a crueldade que ela é exposta ao mundo real. E por último a gente tem um ambiente muito bem detalhado, com descrições fiéis ao período. Então essa obra acaba emocionando e ensinando, porque mostra como o olhar infantil pode revelar tanto a dor e a injustiça da história. A recapitulação dos principais pontos. Hoje vimos o que é a narrativa histórica, sua origem, principais características e sua estrutura. Falamos também sobre os exemplos importantes e analisamos o Menino do Pijama Listrado como uma representação marcante do gênero. Então vamos lá, depois a gente recapitular os principais pontos, a gente parte para o nosso final, e o nosso grupo aqui deixou uma reflexão final para todo mundo, que consiste em dizer que a narrativa histórica ela é essencial para a cultura e para a formação do leitor, porque ela nos ajuda a compreender o passado e principalmente refletir sobre o presente, porque quando a gente vê isso, basicamente ela mostra pra gente que por trás de cada evento histórico que ocorreu existem pessoas, sentimentos e principalmente escolhas que moldam o mundo em que nós vivemos. Então a gente agradece a atenção de todo mundo e esse foi o nosso trabalho.